a direção do Inter acabou se precipitando. Ele poderia ter jogado mais 12, 13 partidas na temporada. Então vou fazer o seguinte, vamos abrir a câmera aqui, Chiclé, meu irmão de coração, e vamos colocar aqui na tela o que disse o Fernando no Bola da Vez da ESPN. Em seguida a gente vai para o debate. A situação foi de comum acordo, né? Eu queria continuar recuperando em Goiânia, né? Da minha forma, recuperar bem, com calma, com tranquilidade. E o clube, a direção, né? Não achou isso viável para o clube. E aí acabou que a gente entrou em um comum acordo e foi bom para as duas partes. Na minha visão, acho que a direção se precipitou, né? Acho que eles se precipitaram porque a lesão, eles falavam que era de 4 a 6 meses. E eu acredito que daqui a um mês eu vou estar 100%, né? Apto a jogar. Então, se eu voltasse, vamos colocar, no mês de outubro, vamos colocar dia 15 de outubro, eu conseguiria jogar, não sei, talvez 10 ou 12 jogos. Eu acho que para o clube seria muito bom, né? Eu conseguir jogar 10 ou 12 jogos. Então, eles poderiam ter esperado um pouco mais, né? Mas acabou que não deu certo, né? Eles acharam melhor esse comum acordo. Eu também achei viável para mim, porque eu ficaria em Goiânia, perto da minha família, com um clima bom, recuperando bem. Porque numa lesão dessa de joelho, né? Você tá bem de cabeça é muito importante. Você tá tranquilo, recuperar bem com tranquilidade. Então, acho que foi um comum acordo, para mim foi bom, né? Vamos ver pro Inter daqui para frente se realmente foi bom ou não. Tudo que a gente tratou foi com a direção, né? O presidente, né, e os diretores, foi tudo tratado com eles e assim, foi muito rápido, né? Foi de uma forma muito rápida. Eu esperava que eles tivessem um pouco de paciência, né? Tentassem entrar em um acordo para que eu ficasse mais tempo ali em Goiânia e recuperasse mais tranquilo, mas não houve. E a gente acabou chegando nesse comum acordo, né? Que pena, né? Porque eu estava muito feliz. O Internacional é um clube gigantesco, né? Com história maravilhosa, com a torcida que a gente se conectou muito rápido, né? E eu fiquei muito triste, né? Eu queria ter jogado mais no Internacional, estava muito feliz, estava desfrutando bastante, estava jogando um futebol muito bom. Tá. Gente, foi uma fala muito forte do Fernando. Daqui a pouco a gente vai trazer a posição do Internacional sobre isso, a posição do empresário do Fernando sobre isso, e informação de bastidores que foram apuradas pela reportagem do Grupo Bandeirantes. É um assunto muito sério que está incomodando muito a torcida do Inter. Antes disso, tem um recado para vocês aqui, ó. O mês do cliente chegou e TIM Ultrafibra está com uma oferta imperdível para deixar a tua casa ultra conectada. Por apenas R$ 119,99 ao mês no débito automático, você contrata 600 mega de velocidade e leva mais 100 mega de bônus por um ano. São 700 mega de muita velocidade e estabilidade para a tua casa. E tem mais, você ainda pode escolher um streaming incluído no plano para curtir séries e filmes sem travar. Tudo isso por apenas R$ 119,99 ao mês. Chega de internet travando, gente. Com TIM Ultrafibra é ultra conexão na casa toda. Então bora aproveitar o mês do cliente TIM Ultrafibra e ter 700 mega com streaming incluído por apenas R$ 119,99. E atenção, hein? Você que é de Bagé, Flores da Cunha, Garibaldi, Taquara, aliás, eu tenho viagem para Bagé marcada. A TIM Ultrafibra já chegou na tua cidade. Acesse o QR Code que está aqui na tela ou ligue para 0800 880 4141. Visite o site tim.com.br/TIM Ultrafibra ou vá a uma loja TIM. TIM, imagine as possibilidades. Som na caixa, maestro. Pode virar, Ribeirinho, pode virar aqui. O Guimarães correndo, eu tenho um churrasco com o Rubão do Pontaço, em Bagé. Em seguida eu vou para lá. Fernando entende que sua rescisão com o Inter foi precipitada e vê erro da direção colorada. Com a palavra, Alexandre Ernest. É só mais uma das barberagens de tantas, né, dessa direção aí, que eu vou te contar. A gente fica... Quando eu falo a gente, é o torcedor colorado, né? Eu acho um absurdo a gente estar ouvindo essa declaração de um cara tão expressivo no futebol mundial como o Fernando e, segundo, tão expressivo para o time do Internacional. Tanto que, depois que ele sai do time do Internacional, o Roger não tem mais meio campo, né? O Roger não tem mais segurança defensiva, o Roger não tem mais transição meio e ataque. Assim, eu consigo entender o argumento dado no bastidor. Tá? Que a gente não pode abrir precedentes, porque senão todos vão querer se recuperar fora do Beira-Rio. Imagina, a gente não fez isso com o Gabriel Mercado. Tá errado também? Tá errado também? Se o Gabriel Mercado quer ir para a Argentina, ficar próximo da família, cuidar com um profissional que ele confia, tem de trabalhar em conjunto. O Gabriel Mercado não é o Zé da esquina. O Gabriel Mercado é um jogador de seleção. O Fernando não é um Zé Ninguém. O Fernando é um ídolo de todos os clubes que passou.
É só chegar e conversar com todo o grupo. Ó, eu tô passando por dificuldades aqui, eu quero ficar mais próximo da minha família. Lá em Goiás ele estava passando também por dificuldades familiares. Tanto que o empresário dele mesmo diz, pô, o Fernando tá enlutado, faleceu um familiar dele agora recentemente e tal, isso e aquilo, mas eu tô mandando uma nota para vocês para saber, para dizer que foi fora do contexto. Não interessa se foi fora do contexto. A frase, aquela ali, ela é emblemática. Eu acho que a direção se precipitou. E eu não estou falando só da lesão dele. Esses tempos... Foi, só porque não botou uma pergunta, a pergunta foi direta sobre o tema, tá? Não tem nada editado. Nós nos preocupamos em colocar a resposta, mas se quiser nós podemos uma pergunta também. A pergunta foi feita bem padrãozinha, bem sobre o mesmo assunto. Não tem nada fora do contexto. Perfeito. E ele está tão correto, só para eu encerrar, ele está tão correto que esses tempos a gente estava debatendo aqui no Donos a questão da lesão do Bernabé, lembra? Sim. O Bernabé teve um grau 3, em 2 semanas estava treinando. Não, tá errado. Então, ou estão fazendo um protecionismo dentro do vestiário do Inter, com a incompetência da preparação física e da equipe de fisiologia, ou tem coisa errada mesmo, como o Fernando está dizendo. Como é que é a tua frase sobre o tratamento aos diferentes? Então tá, eu ia falar sobre isso aí, veja bem, eu aprendi isso, tá? E tem gente que não concorda. Mas eu concordo, mas, e nesse caso se aplica a mas eu fiz gestão 20 anos, né? E gerir pessoas é uma das coisas mais difíceis que existe. Ela não é Carlos Guimarães. Mas eu vou dizer para vocês, essa história de igualdade, fraternité, isso aí não é bem assim. Isso. Gente, em qualquer processo de gestão de pessoas, eu aprendi isso, você trata os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Isso é pro bem e pro mal. Se o cara é muito problemático, muito ruim e não tem valências que o supere isso na balança, você vai tratar desigual para baixo. Se o cara, no jogo, ele é muito melhor do que os outros, entendeu? E ele pode até ter alguns problemas, tá? Mas se ele é muito melhor do que os outros, então você vai tratar ele de forma desigual. Pra cima. Pra cima. Por quê? Porque tu tem que valorar a pessoa. Entendeu? Tu tem que valorar, isso é para a nossa profissão também, tu tem que valorar o profissional. Tá? Vou dar um exemplo bem, Augusto Pejó, Neymar. Pô, o Neymar é uma mala, cara, irresponsável, tá? É o anti-ídolo, sabe? Mas ele joga mais que os outros, cara. Ele joga mais, ele joga muito mais. O que tu faz com ele? Tu administra, meu bruxo. Agora o Zé das Couve, não. O Zé das Couve não joga nada e vem posar de graúdo. Vai, um abraço. E tu sabe como o discurso não funciona, Ribeiro? Sabe como o discurso do Inter não funciona? Veja bem, se eu tivesse liberado, né, daria precedentes. Até 2 anos atrás, o Inter fez uma websérie com a recuperação do Gabriel Ruffi no Catar, eu acho, numa clínica de células tronco, não sei o quê. Ou seja, o Inter, ele já liberou o cara, já teve precedente dentro do vestiário. Deixa eu te dizer o seguinte. Daqui assim, só para terminar. Tá. É óbvio que pode ser que nós não tenhamos todas as informações. Tá? A gente não sabe, por exemplo, o que Fernando é depois da lesão. Nós não sabemos. Mas tem a fala do jogador, né? Isso aí tudo bem, muito. Nós não sabemos. Mas nós temos que ter o outro lado também. O Inter tem uma informação de que o jogador não vai desempenhar. Pode ser, nós não sabemos. Por isso que seria importante o Internacional, mesmo nos intramuros, mesmo nos bastidores, porque é óbvio que criou-se uma saia justa. Claro. Uma saia hoje a direção do Inter está paredeada pela torcida. Deixa eu colocar o seguinte, Ribeiro. Então o Inter tem que se defender. Agora, não adianta vir com versões fakes. Esse ponto, Bruno, eu quero pegar esse gancho no Ribeiro que eu penso igual. O jogador diferenciado merece o tratamento diferenciado. O jogador diferenciado, ele ganha mais que os outros. Claro. O jogador diferenciado, o grupo sabe quem é o jogador diferenciado. Porque ele é melhor. E ele vai cobrar do jogador diferenciado que ele entregue aquilo que ele está sendo pago para entregar.
Tem inúmeros casos, tanto em Grêmio quanto Inter, de rescisões antecipadas. Mas aí é do jogador comum. É do jogador que não entrega. É do jogador que aí sim o comum acordo é bom para todas as partes. Não, tu é pescador. Isso. O que me Demorou causa até. espanto é que o Internacional estava lidando com o seu melhor jogador. Não, Gabão, Alan Patrick. Gente, o Alan Patrick, depois que o Fernando saiu... A saída dele afundou o time. Acabou o Alan Patrick, gente. O fiador do Alan Patrick era o Fernando, o fiador do time era o Fernando. Não, mas só um pouquinho. Se houvesse... Ele não jogou esse período porque ele tá lesionado, não porque o Inter mandou ele embora. Não, mas calma, a saída do time. Calma, só um pouquinho. A saída, repito, Eu a vou saída chegar lá. do time aconteceu pela lesão. Lesão. Se ele fosse jogador do Inter ainda, ele não estaria jogando e todo Presta esse atenção. cenário da falta do Fernando seria o mesmo, gente. Se houvesse, Vamos colocar se todos os lugares. houvesse a possibilidade, ele tinha contrato, de até o final da temporada, o Fernando jogar 2 partidas, mantém o Fernando. Mantém o Fernando. Não, mas não é isso. Pior. Não, outra coisa, o Internacional tu não tem que rescindir. Não. Faz a conta, Vou Ribeiro. fazer, Só rapidamente, ele falou 12 jogos a partir de outubro, né? Mas isso 12 ele ele acha, tá? Ele acha. Ele acha 12 e 13. Isso. Aqui, ó a matemática. Eu sei, tá, mas... 36 pontos. Tá, só que a gente Ele não acha. sabe bem ao certo Não, são mas esses só um jogos, pouquinho, tá? Mas eu vou dizer... Mas, Bruno, não interessa. Não. Se ele acha, Se ele acha, ele tem que ficar. ele é óbvio. É óbvio. Não, só porque eu vou adiante. Vamos admitir que ele não jogasse mais a temporada. Tá bom. Por que ele não ficou no clube igual? Tinha que ficar. Tinha que ficar. O Inter prescindiu dele. Perfeito. O Inter não deu nem a possibilidade de ele se recuperar, como aconteceu com o mercado, e voltar a jogar. Sendo o Fernando. Sendo o Fernando. Sabe? O Inter... E eu te digo mais. A defesa do discurso para o Fernando da responsabilidade financeira não se aplica. Claro que não. Porque foi tudo... Desculpa, presidente. Mas foi tudo que a gestão não teve até hoje. Responsabilidade financeira. Aí tu vai argumentar responsabilidade financeira com o melhor jogador do teu time? Não, só um pouquinho. Me desculpa, Bruno. Me desculpa, Bruno. Eu sou Me a desculpa. favor, eu sempre sou a favor da justiça. Eu acho que bater em bêbado é muito ruim, tá? Porque senão fica é muito fácil. Quem é o bêbado? O bêbado, nesse caso, é o Inter. Porque a gente não tá olhando o lado do Inter na história. É claro que o Inter, fracassado na temporada, eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, sem o Fernando, que não está jogando pela lesão, é claro que esse é o cenário perfeito para bater no Inter. Vamos lá, vamos bater. E eu sou gremista, poderia aqui deixar que batam, mas acima de tudo eu sou jornalista. E eu preciso aqui colocar aquilo que eu penso também sobre isso. E é o seguinte, Gamba. Ontem, Luiz Henrique Benfica, muito bem informado, né? Nosso colega aqui de Bandeirantes, conversou com uma fonte ligada ao Internacional que trouxe algumas informações e uma delas vocês não estão considerando. O Fernando foi liberado no primeiro momento para fazer esse tratamento em Goiânia e o Inter verificou que esse tratamento não estava acontecendo da maneira correta e pior, não estava dando o resultado adequado. Então o Inter entendeu que não deixaria um jogador nestas condições pagando o jogador sem ter nenhum tipo de responsabilidade no tratamento, para depois ele não conseguir se recuperar e o Inter ter gasto todo esse valor com um jogador que daqui a pouco não se recupera. Então eu entendo o lado do Inter também. Ele ficou 10 dias lá. Eu entendo lá. Então, exatamente. Ele ficou 10 dias, o Inter verificou que não estava melhorando e que o tratamento não era o mais correto. Em 10 dias? Então, como que o Inter vai deixar ele fazendo um tratamento que não é o correto e que não está dando resultado e seguir pagando o jogador? O Fernando deveria também pensar no lado do clube e fazer o tratamento com o Inter. O Ernest citou o Qatar. Ali se verificou, no caso do Gabriel Rufi, que era um tratamento adequado. E aí ele pôde fazer. Então a gente cobra, para concluir aqui, a gente cobra muito profissionalismo e às vezes a gente não é coerente. O Inter estava tentando ser profissional. E aí a gente dessa vez não quer o profissionalismo. Ah, porque é o Fernando, porque ele joga muito, porque ele fez falta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Guimarães, daqui a pouco eu vou trazer aqui a manifestação do empresário do Fernando, Thiago Sampaio, mas eu quero te ouvir. Não, para mim a fala do Ribeiro sobre gestão de pessoas foi a mais importante pelo seguinte, tá? Existe um negocinho chamado política de redução de danos que serve para um monte de coisa, né? E nesse caso eu acho que deveria ter acontecido uma administração do caso. O que seria uma administração? Veja bem, o Fernando decide ir para Goiânia para fazer um tratamento. O Inter julga que esse tratamento não é adequado, julga que ali está um jogador onerando mais ainda a folha do clube.
onerando a folha salarial e decide e propõe ao Fernando uma rescisão, o Fernando devolve, o Fernando supostamente irredutível, não, ou em Goiânia ou não tem negócio, e aí, pum, eles decidem rescindir. Qual a administração que é feita? Justamente ela reside naquilo que o Ribeiro falou sobre tratar iguais como iguais e desiguais como desiguais. Ora, se o Fernando, vamos lá, pior das hipóteses, o Fernando está realmente fora da temporada, não joga mais essa temporada. Gente, a temporada 2026 do Inter precisaria começar com o Fernando e pelo Fernando. Você segura o Fernando, tá? Aceita, nesse caso tem que aceitar, aceita que ele vai se tratar em Goiânia e monta um 2026 para que o time comece por ele. Sabe por que isso não aconteceu? Porque não houve no Inter uma avaliação de que o time começa por ele, ou começava por ele. Sempre no Internacional se decretou que os pilares fugiam do Fernando, que o grande pilar era o Alan Patrick, ou o Wesley, que é o cara do escape, ou atrás, sei lá, o Vitão que segura tudo. E se viu que nesse período, que não teria o Fernando igual, o Bruno tá certo, mas que nesse período o Vitão não segurou tanto assim, o Alan Patrick não fez muita coisa e o Wesley já foi. Não é para agora, é saber pensar no futuro. E, para mim, o Inter não mediu corretamente a política de redução de danos. O dano é irreversível. O Fernando não é jogador do Inter e poderia começar, na pior das hipóteses, repito, um 2026 pelo Fernando, porque o time do Inter era muito o Fernando. Em cima disso que tu falou, tem mais uma informação, tá? O Inter colocou na rescisão do contrato uma garantia de que tenha prioridade para recontratar o Fernando caso ele volte a jogar. Então eu acho que o Inter está seguro nesse sentido também. Se o Fernando estiver apto depois do tratamento que o Inter entendeu não ser o mais correto, e ele for voltar a jogar, a prioridade é do Inter. Então o Inter ainda pode ter ele para jogar. Mas isso aí é só para ele não estar livre no mercado, por exemplo, em um Grêmio da vida pegada. A prioridade é tu oferecer o X e eu também, ele tem que vir pra cá. Isso aí é medo do rival. Isso aí é medo do rival, Bruno. A gente teve um Grenal por um volante agora recentemente aqui. Eu quero saber o que é prioridade. Eu te explico, não tem problema. O Grêmio oferece 150 mil reais pro Fernando. Tá. Se o Inter oferecer pelo menos 150 mil reais, ele é obrigado a vir pro Inter e não acertar com o Grêmio. É isso aí. Isso aí é um contrato jurídico? Sim, isso está no contrato. É prioridade de contratação. Cara, eu acho que não tem uma Isso foi assinado. O trabalhor, eu acho que ele pode escolher onde ele vai. Se ele assina um contrato, claro que não. Se ele assina um contrato, não, gente. Pelo amor de Deus. É como uma rescisão de contrato de qualquer empresa. Olha só, eu estou abrindo mão de determinada coisa. Assinei. Acabou. É a mesma coisa que o Grêmio fez com o Jean-Pierre. Que disse que ia abandonar a carreira. Então tá, se tu voltar a jogar... Tu não pode ir pro Inter, porque todo mundo sabe que o Jean-Pierre é colorado. Se tu voltar a jogar, tu vai ter que pagar... São Paulo vende o Cafu para a Espanha, ele não podia ser contratado pelo Palmeiras. Faz a ponte com o Juventude. Faz a ponte com o Juventude. Fica 6 meses, 2 jogos. Menos? Essa tentativa do Inter é uma espécie de blindagem para evitar que vai pro Grêmio. Só que tem um então ponto ele aqui. faz a pré-temporada do Zequinha e depois vai pro Grêmio. Tem um ponto aqui, tem um ponto. Não, se ele for voltar a jogar, né? Gente, não é, o contrato não diz Grêmio, gente. O contrato diz que o Inter tem prioridade. Se qualquer tá clube... implícito. Tá. Não, é que parece que não entenderam. Não, mas é que a leitura do Eras é correta. O medo é o Grêmio. Tá implícito. Isso é uma coisa, mas é que o Ribeiro falou do Zequinha. Então ele vai pro Zequinha. Não, se o Zequinha oferecer 10 mil reais, o Inter oferecer 10 mil, ele vem pro Inter. É que eu quero colocar aqui no debate um ponto que é muito importante, que é a palavra do empresário do Fernando, o Thiago Sampaio. Abre aspas para ele, tá? Querem polemizar em uma semana de Grenal. Não há nenhum tipo de rusga, tá tudo certo. O clube está cumprindo conosco. Não é isso que nós estamos discutindo. E ele vai além. Ele diz que a fala foi tirada do contexto. Isso não foi. Deixa eu responder ao empresário. Primeiro que a fala não foi retirada do contexto, tá? Eu até vou dizer, tá, Bob? Se nós tiver a pergunta aí... Faz isso aí, Bob. Tá? E botar a pergunta para evitar que nós estamos falando que não tem, mas se a pessoa quer ouvir, é bom botar a pergunta sempre, tá? E segundo, não se está se discutindo que a rescisão não foi amigável ou que não está tudo certo. Não é isso que está se discutindo. Está se discutindo o a empresário rescisão. Está falando uma coisa e nós estamos... Sim, o empresário está falando uma coisa e nós vamos mandar mais ou menos. Não é, não. Porque a partir da fala do Fernando, o Inter virou vilão.
A partir da fala do Fernando, a torcida se voltou contra o Inter. Mas o que o- E o medo... Mas o que o Vamos ser muito Fernando claro, falou não vamos tem- ser muito claro. Só um pouquinho, O empresário está com receio de fechar as portas Também. de futuros negócios Também. com o Inter. Pode Vamos ser. ser sinceros aqui, Inclusive do próprio gente. Fernando, talvez. Inclusive do próprio Fernando. mas Pode ser. Não, mas só um Depois o pouquinho. Fernando vai na entrevista e fala o que ele falou. também de Aí o outros empresário vai dizer que ele não falou aquilo. O e empresário mais, não quer né? fechar a porta do também Inter. de outros E fatores, mais, né? e Claro. mais Não, continuar gente. recebendo. E mais continuar recebendo. Isso aí. O empresário do Fernando falou sobre a rescisão. O que o Fernando falou sobre os porquês da rescisão. Isso. São coisas completamente diferentes. Ribeiro, Ribeiro quando tá ele certo. fala em rusga, Não tem rusga mesmo. não. Agora com a manifestação, Agora a torcida se volta contra o clube. De novo, né? E, Tanto como, que- e qual é o temor do empresário? Que o Fernando seja colocado como pivô de uma crise que Numa fez a semana torcida Grenal. se voltar contra E o numa Inter. semana Grenal. Numa semana Não, Grenal. e É mais- óbvio que o medo dele é na esse. mesma semana da mesma crise. Porque essa é mais uma crise no Inter nesta semana. Cara, agora uma Claro. coisa. Tivemos... A comunicação do Inter entrou Não, em ela é- falência. ela é péssima. Tu sabe quem Ela é é? péssima. Hoje aqui, por exemplo, aqui no programa, eu estou trazendo o lado do Inter por uma Claro. questão que eu entendo ser jornalística. Porque tu foi apurar. Porque eu fui apurar Yes. e porque eu acho que eu preciso colocar a justiça. Agora, o Inter deveria se manifestar. E o mais doido é de um tudo- absurdo. O A mais- comunicação do Inter é falida. E o mais legal, E não legal culpa, disso. E pra deixar claro, não é culpa dos assessores. Porque Claro que não, é institucional, já trabalhei lá. Cumpre. Já, claro, É isso aí. já trabalhei lá, é institucional. É isso aí. Tem lá, o Bisol é advogado e ele acha que ele sabe mais de comunicação do que o cara da comunicação. O presidente Alessandro Barcelos é administrador de imprensa e ele acha que sabe mais do que o cara de empresas. Não, e de imprensa também. Que acaba sendo isso, que ele é independente. E outra, e um negócio legal, cara, de tu tá com camisa do Grêmio fazendo essa informação e trazendo essa notícia. Porque assim, ó, isso é jornalismo. Isso é comunicação. Entende? Eu acho muito legal. Porque assim, eu entrei em contato com pessoas da direção do Inter. Sabe o que eles me responderam? Exatamente isso que o empresário está tentando botar. Eu vou esperar o programa completo porque eu posso estar vendo só uma coisa editada e fora do contexto. Ou seja, tá lavando a mão. Tá lavando a mão de mais uma cagada. Cagada que a direção fez. É um absurdo. Eu entendi. A parte do Bruno é perfeita, né? Eu acho que a gente tem que, nesse caso, entender também o que o clube tem a dizer. Mas eu vou entrar de novo nesse aspecto da comunicação, tá? Primeiro, a frase ela não é retirada de contexto. Quem recebeu esse vídeo fui eu, tá? Eu recebi o vídeo, fui o primeiro a receber da imprensa. A Bandeirantes foi a primeira a publicar com autorização devida dos colegas e da chefia dos canais ESPN, dos canais Vini te Diz. passou? Foi Vini? Não sei quem foi, mas dos canais Disney, né? Eu recebi e imediatamente, obviamente, ali diante de uma notícia, a gente começou o trabalho de apuração. O repórter que trabalhou nisso aqui no Grupo Bandeirantes foi o Leonardo Moll, junto com o Bruno estava junto, o Luiz Henrique Benfica, Silvio Benfica, o Ribeiro estava junto também. Então a gente fez um papel, o Leonardo Boff foi muito importante também. Parabéns ao Leonardo Boff, nessa querido. apuração, foi muito bem. Então não há nenhuma frase retirada de contexto, tá? Isso é uma garantia. O que pode acontecer é o seguinte: o Fernando falou, o empresário não gostou. Pode ter lá de... por que tu me falou isso, cara? Eu tenho um esquema, esquema que eu digo é negócios. Tem negócios com o Inter. Negócios com o Inter, não é pra falar isso. Fernando, a gente combinou de não falar isso, cara. Fernando, não precisava dizer.